Olá! Antes da gente mergulhar fundo hoje num caso, assim, fascinante do mundo da tecnologia e dos negócios, que o professor Júlio Facó trouxe para a gente analisar, queria só fazer um convite rápido. Se você curte esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal do professor, curtir e compartilhar. Ajuda muito a levar esse trabalho educativo e sem fins lucrativos para mais gente, tá? Bom, então vamos lá. Hoje o papo é sobre aquela disputa de titãs, né? Apple versus BlackBerry, ou melhor, RIM, a Research in Motion. Uma história e tanto de estratégia. Exatamente. E a ideia aqui não é só contar o que aconteceu, tipo, os fatos. É tentar entender o porquê, sabe? Como que uma empresa que parecia imbatível como a RIM perdeu o trono tão rápido. A gente vai dar uma olhada nas estratégias, no foco no cliente ou talvez na falta dele, e naquela ideia do propósito por trás do produto usando essa análise do Facó. É, porque quem viveu aquela época, ali no começo dos anos 2000, até 2007 mais ou menos, lembra bem, né? Falar em smartphone era quase falar em BlackBerry. Totalmente. Dominava o mercado corporativo. Era o aparelho para e-mail, para mensagem segura, aquele tecladinho físico, icônico. Nossa, sim. E a RIM, olha, não era pouca coisa. Chegou a ser listada pela Fortune, empresa de crescimento mais rápido, avaliada em mais de 80 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Impressionante. E a estratégia deles, se a gente olhar por essa lente da análise, tipo a do Cynic que o Faco menciona, era muito focada no o quê? O produto. O aparelho em si. Isso, o BlackBerry era ótimo no que fazia. E-mail seguro, eficiente. Eles tinham a tecnologia, colocaram no aparelho, funcionava, era funcional. E deu certo, né? Por um bom tempo. Deu muito certo. Até que, bum, 2007. Chega a Apple com o iPhone. Steve Jobs no palco, apresentando algo, nossa, totalmente diferente. Radicalmente diferente. Sem teclado físico, aquela tela enorme, sensível ao toque, super intuitiva visualmente. Uma quebra total, né? Com certeza. E aqui acho que está o pulo do gato da análise. A Apple parece ter partido de outro lugar. Menos do o quê do aparelho e mais do porquê, sabe? O propósito, a visão. E conectando isso direto com o que o cliente queria. O que o Osterwalder chama de perspectiva do cliente. Qual era o trabalho a ser feito pelo iPhone na cabeça do usuário? É, não era só fazer ligação ou mandar e-mail corporativo, né? De jeito nenhum. Era mais sobre, sei lá, conectar a pessoa com a vida online dela de um jeito amplo, sabe? Expressar um estilo de vida mais moderno, interagir, compartilhar foto, vídeo, de um jeito fácil, gostoso de usar. Exato. Uma proposta bem mais abrangente. E se a gente pensar nas dores que o iPhone queria eliminar, talvez aqueles celulares mais complicados, teclados que limitavam. O design também, né? Muita gente achava os outros meio trambolhos. Isso. E a dificuldade de fazer as coisas conversarem entre si. A resposta da Apple foi tela de toque intuitiva, design que, nossa, todo mundo comentava, e um ecossistema começando a se formar ali. E os ganhos? Tinha o status da maçã, claro, mas também a facilidade. Qualquer um pegava o jeito rápido, sem precisar ser expert. Uhum. O designer rendia elogios, compartilhar era fácil, a câmera começou a ficar boa, até o valor de revenda virou argumento. Pensar em vários pontos da experiência. Sim, foi uma visão bem mais completa da jornada do consumidor final, não só da função técnica para um nicho, né? Mas e a BlackBerry? Eles não ficaram só olhando, né? Tentaram reagir. Lembro do BlackBerry Storm, já com tela de toque. Tentaram. Mas aí a análise aponta um erro meio fatal. Parece que eles copiaram só a característica física, a tela de toque, que aliás nem era tão boa assim na época, meio desajeitada. É, eu lembro das críticas. Pois é, copiaram a tela, mas sem sacar a mudança fundamental no porquê do consumidor, nas novas necessidades, continuaram presos no o quê, em mudar o produto, em vez de repensar o propósito deles e como se conectar com o que o mercado realmente queria agora. A execução foi chamada de terrível. Né? E o fim da história, infelizmente para RIM, a gente conhece bem. Como a análise do professor Facol diz, sem rodeios, nós não usamos mais Blackberries. Simples assim. Perderam relevância total. A grande lição que essa análise traz, eu acho, é essa importância crítica do alinhamento. O porquê da empresa, o propósito dela, a razão de existir, tem que estar super conectado com o valor que ela entrega para o cliente.
E isso significa entender de verdade o que o cliente quer fazer, as dores que ele quer evitar, os ganhos que ele busca, focar só no o quê, no produto, nas features, sem essa conexão profunda, pode ser muito arriscado. Principalmente num mercado que muda rápido como o de tecnologia. Sem dúvida. Esperamos que essa análise do caso Apple versus BlackBerry, baseada aqui no material que a gente discutiu, tenha sido útil, esclarecedora e, quem sabe, gerado aí algumas boas reflexões sobre estratégia, inovação. E fica talvez uma provocação final, né, para a gente pensar. Quantas iniciativas hoje em dia podem ser em empresas grandes, projetos pessoais até? Será que não estão ainda muito focadas só no o quê que fazem? Sem ter um porquê bem claro, sem entender a fundo o que as pessoas que elas servem realmente precisam ou desejam? Boa pergunta. O que será que aconteceria se esse foco mudasse, né? Fica a reflexão. E para quem quiser mais conteúdo como esse, mais causos e cases, vale a pena visitar o juliofacone.com. Muito obrigado pela companhia nessa análise.